Acredito que vai sair mais ou menos umas 5, 6 repetições com 1.0. Depois eu vou fazer mais algumas sem 1.0. Vamos lá. Vou descer em 3 segundos, tá? E a subir em 1 segundo. Lá embaixo 5 segundos. Ó, tô descendo em slow, ó, 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1.0. Hoje eu vou lhe ensinar uma técnica avançada em que você utilizará pouca carga e obterá muito resultado. E essa técnica também é excepcional para quem tem lesão ou está voltando de lesão. E esse é o vídeo mais completo de todo o YouTube no Brasil com relação à técnica 1.0. Vocês vão conferir todos os detalhes 100%, sem faltar nenhum detalhe extremamente importante, tanto para você estar executando a técnica de forma perfeita, como dicas de alta performance e também dicas para vocês evitarem lesões. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Série Técnicas Avançadas de Treino ou Métodos Intensificadores de Treino. Técnica do 1.0. E essa vai ser a única série no YouTube do Brasil que vai apresentar todas, absolutamente todas as técnicas avançadas. E vão ser um total de mais de 30, acredito que seja mais ou menos 32 técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês. E esse vídeo eu acredito que seja a 17ª, 18ª técnica que eu estou apresentando. Então essa série está sensacional, confiram comigo. Muito bem, e quem criou essa técnica? Fernando Sardinha, um grande fisiculturista. Inclusive eu acredito que ele foi o que mais ganhou campeonatos de fisiculturismo, é o que mais tem troféus. E ele é um grande influenciador digital também. Muito bem, qual é o objetivo dessa técnica? Tem alguns objetivos. Um deles é fazer com que você utilize pouca carga e tenha excelentes resultados. Outro objetivo também é para você que está estagnado, está na zona de platô, não consegue evoluir. E aí você introduz um estímulo bem diferente, que essa técnica é realmente muito diferente. Você introduzindo um estímulo diferente, você sai da zona de platô e continua a obter resultados da hipertrofia. Um outro objetivo é que essa técnica te ajuda a ganhar força e também flexibilidade. Também tem como objetivo você melhorar a técnica de execução dos exercícios. E aí você vai ter uma maior coordenação motora e equilíbrio entre cada repetição. E por último, que eu diria que é o objetivo principal dessa técnica, ou pelo menos dentre os principais, é que com essa técnica você consegue treinar mesmo estando com lesão. Porque assim, muitas pessoas quando estão com lesão, elas deixam de treinar porque elas teriam que fazer com pouquíssima carga para não prejudicar determinada musculatura ou tendão e ligamento que está lesionado. Com essa técnica você consegue baixar bastante a carga e simultaneamente ter uma ótima tensão muscular e ótimo resultado de hipertrofia. Então ela é excelente tanto para você que está com lesão, como você que está voltando de lesão. Ah, e se vocês querem ver aqui no canal uma técnica de execução avançada, específica, deixa aqui nos comentários. Ou se não, você pode falar, Dan, eu gostaria que você passasse uma outra técnica mais voltada para hipertrofia, ou para força, ou para resistência. Antes de eu explicar como é a técnica do 1.0 para vocês, eu tenho que explicar antes o que é energia potencial elástica muscular, também conhecida como energia muscular ou efeito elástico. Muito bem, então o que é energia elástica? Então eu vou dar como exemplo o exercício rosca de elétrico halteres. Então aqui nós temos a fase concêntrica e aqui a fase excêntrica. Quando nós estamos voltando da fase excêntrica, é gerado uma energia durante essa fase. E ao final da fase excêntrica, essa energia é convertida em energia cinética, ou seja, uma energia que gera movimento. E aí eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem muito bem o que seria isso. Imagine que aqui eu tenho um elástico. Se eu fizer isso com o elástico, eu estou encurtando ele. Se eu fizer isso, eu estou alongando. Então, esse alongamento seria a fase excêntrica do movimento. Quanto mais eu estico o elástico, mais na fase excêntrica, mais eu alongo ele, mais ele gera energia. E quando eu solto esse elástico, é convertido em energia cinética, ou seja, ele ganha força para encurtar novamente. E dá para anularmos a energia elástica. Então como que seria? Quando eu chegar no final da fase excêntrica, em vez de eu subir novamente, que aí eu iria estar usando a energia elástica, em vez disso, eu paro no final da fase excêntrica por 3 segundos ou mais.
se eu parar por 3 segundos ou mais, eu vou estar anulando 100% a energia elástica. Então, ó, cheguei aqui no final, 1, 2, 3. Aí continuo na fase concêntrica, volto na fase excêntrica, cada repetição, né? 3 segundos e aí sobe. Desse modo, eu anulo totalmente a energia elástica. Mas dá para anular de forma parcial. Ou seja, se eu manter no final da fase excêntrica em 1 ou 2 segundos, então eu descer aqui 1 segundo. Ou se eu descer aqui 1, 2. Quanto menos tempo você ficar no final da fase excêntrica, mais você vai ter energia elástica, né? Agora, lógico, se você quiser ter total energia elástica, é quando chegar no final, imediatamente já subir. Bom, e através disso é que se originou a técnica do ponto zero do Fernando Sardinha. Então, quando você chega no final da fase excêntrica, você mantém em isometria o músculo por 3 segundos ou mais, e aí depois você volta na fase concêntrica. Desce novamente, 3 segundos ou mais, volta na fase concêntrica. Desse modo, quando você anula a energia da energia elástica, você utiliza a força 100% do músculo. Porque com a energia elástica, a gente é beneficiado por ela, juntamente com a contração muscular, obviamente. Mas se você para por 3 segundos ou mais, você vai utilizar a força 100% do músculo, pois não terá o benefício da energia elástica. Vocês já repararam que quando executamos séries com cargas mais elevadas, as repetições mais difíceis são a primeira e as últimas. As últimas nem precisa de falar, né? Porque quanto maior a fadiga, mais difícil fica para você estar continuando a executar mais repetições. Mas aí você pensa, por que na primeira repetição que a gente está com mais energia é a mais difícil também? E é exatamente por isso, porque nós não utilizamos a energia elástica. Mas também tem outro motivo, né? Que se chama lei da inércia. Um objeto, quando está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Mas quando esse objeto está parado, ele tende a permanecer parado. Então, se nós vamos começar uma série. Primeira repetição. O meu braço e o peso, né, a resistência que está nas minhas mãos, estão parados. E aí eu tenho que vencer a lei da inércia. Simultaneamente a isso, eu não tenho o benefício da energia elástica. E pessoal, essa técnica do 1.0 não dá para aplicar em todos os exercícios. Na verdade, na maioria deles não dá para aplicar. Então, por que disso? Para nós utilizarmos a técnica 1.0, nós temos que ter tensão no final da fase excêntrica. Nesse exemplo que eu dei aqui, apesar de eu estar mostrando para vocês, é apenas para facilitar. Mas na verdade, nesse exercício, que é rosca direta com halteres, ou mesmo que seja com a barra W, barra reta, o que acontece? Aqui no final da fase excêntrica, nós não temos tensão muscular ou muito pouca, tá? Então você não pode usar a técnica 1.0 não apenas quando não tem tensão muscular, mas quando tem pouca também você não deve usar, tá? Tem que ter uma boa tensão. Então, ó, chegou aqui no final, nós não temos tensão muscular. E aí, como nós não temos tensão muscular, você não pode estar usando a técnica para fazer outras repetições, porque aí senão fica muito fácil, né? Você desce lá o peso, fica lá 3 segundos, né? Anula totalmente o efeito elástico, mas como não tem tensão, então você consegue fazer várias repetições. Só que tem um detalhe. Eu vou depois passar para vocês uma dica que serve não somente para esse exercício que não tem tensão muscular no final da fase excêntrica, como vários outros, tá? Tem um jeito de você fazer com que, nesse exercício, por exemplo, que não tenha tensão muscular no final da fase excêntrica, você consiga utilizar o 1.0. Então vocês vão conferir hoje na dica do Dan, são 2 dicas do Dan, uma delas eu vou falar exatamente sobre isso. E tem mais um detalhe, com relação à técnica do 1.0, apesar que com 3 segundos você já anula totalmente, né, a energia elástica, segundo o Fernando Sardinha, você tem que utilizar por 5 segundos. E aí ele explica o porquê, né, porque muitas vezes é difícil você contar certinho 3 segundos, né, e aí de repente você acha que contou 3 segundos, né? E de repente você segura 2 segundos, 2,5, né? Quando você conta 5 segundos, mesmo que você conte um pouquinho mais rápido, vai dar no mínimo 3. Não tem como ser menos que 3. Então é uma margem, né? Para você acabar não errando. Valendo lembrar que muitas técnicas avançadas existem mais de uma versão ou adaptação. E outras versões não estão erradas. E sim, vai depender do nível do aluno, né, se é iniciante, intermediário, avançado, ou a estratégia que ele quer utilizar. Pessoal, muitas pessoas confundem essa técnica do 1.0 com a técnica pico de contração, porque eles têm uma boa semelhança.
mas uma coisa faz com que diferencie bastante. Então vamos lá. Conforme eu expliquei para vocês, vocês vão utilizar a isometria sempre no final da fase excêntrica para executar o ponto zero. Agora, o inverso, aí já é outra técnica, que é a técnica do pico de contração. Se nós fizermos a fase concêntrica até o final, e no final da fase concêntrica, nós fizermos pico de contração, ou seja, mantermos em isometria por 1 segundo ou mais que seja, né? Aí, nesse caso, é a técnica pico de contração. Então, uma é sempre no final da fase concêntrica, pico de contração, e a outra é sempre no final da fase excêntrica, técnica do ponto zero. Para demonstrar a técnica do ponto zero, eu escolhi 2 exercícios para estar apresentando para vocês. Um deles é o supino reto com halteres e o outro é o remada máquina pegada neutra. Eu vou agora mostrar para você a técnica do ponto zero na íntegra com todos os detalhes, mas antes deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter o máximo de performance, o máximo de hipertrofia, fazendo com que você chegue no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Muito bem, pessoal, vou mostrar agora para vocês na prática a técnica do ponto zero. Algumas observações antes, tá? Eu vou fazer agora o supino reto com halteres. No final da fase excêntrica, eu não vou exatamente até o final, tá? Na verdade, nenhum exercício, você não pode ir até o final na fase excêntrica e até o final na fase concêntrica. Então, ó, eu descendo aqui, até aqui tá bom, ó, na altura do peitoral, né? Não mais que isso. Depois eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre isso. E no final da fase concêntrica, não ir totalmente no final, é quase no final, tá? No final seria isso aqui, tá? Uma outra observação. Essa técnica, conforme eu falei para vocês, ela é incrível para quem está com lesão ou voltando de lesão. E isso se aplica a mim agora no momento atual. Estou voltando de lesão no deltoide anterior. Então, nada melhor do que usar a técnica ponto zero, conseguir manter alta performance, né? Melhores resultados para hipertrofia, sem precisar de manter a mesma carga que eu fazia ou ainda mais. E aí, assim, eu escolhi uma carga de 20 quilos, tá? Cada dumbbell, sendo que normalmente eu faço com 40. Então eu cortei pela metade a carga. Então sempre que você for utilizar a técnica, na média de 50%, mas não necessariamente. Pode ser 40% a menos de carga, pode ser 60% a mais. E aí vai depender do quê? Se você tá com uma lesão bem chatinha, ainda tá no começo da recuperação, aí sim, você vai ter que baixar bem mais que 50%, né? Você vai ter que baixar, de repente, uns 70%. Se você já tá quase bom, assim, tipo 80% bom, 90% bom, você pode reduzir só 30%, 40% da intensidade. Com relação ao número de séries, você vai fazer a mesma que tá no seu treino, não muda nada. Agora, com relação a repetições, muda um pouco. O que acontece? Como com essa técnica você fica muito tempo sob tensão em cada repetição, não tem porquê, né, você fazer o mesmo de repetições. Então vamos supor que você faça 12 repetições ou 10, você não vai fazer nem 10 nem 12, você vai fazer menos, vamos supor 8, 6, nessa média, tá? Só que tem um detalhe, né? Então vamos supor que você faça 6 repetições usando a técnica ponto zero. Quando você falhar, e aí eu vou mostrar aqui na parte para vocês entenderem melhor. Quando vocês falharem na isometria do ponto zero, né, na fase excêntrica, aí sim, vocês vão continuar fazendo mais algumas repetições sem isometria, vão acelerar o movimento, né, na fase concêntrica, e aí com isso vocês vão conseguir fazer mais umas 3, 4, talvez 5 repetições. E aí vamos supor que você fez 6 repetições mais 4 sem a técnica 1.0, aí sim, nesse caso daria 10, que era mais ou menos o que você já fazia antes. Eu já vou passar para vocês 4 pontos extremamente importantes, antes mesmo de mostrar na prática, para vocês entenderem um pouquinho mais na hora que chegar na prática. Primeira regra importante, tá? Na fase excêntrica, você vai fazer super slow. Pelo menos um pouquinho, 3, 4 segundos, tá? Não menos que 3 segundos. Chegou no final da fase excêntrica, isometria por 5 segundos. Com 3 segundos você já anularia a energia elástica, mas na técnica ponto zero do Fernando Sardinha, são 5 segundos, tá? Então desceu lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Na fase concêntrica, você vai fazer o tempo normal, que o ideal é 1 segundo, por exemplo, já tá ótimo, não precisa ser 2 ou mais, tá? 1 segundo. Quando você chegar no final da fase excêntrica e falhar, então vamos supor, você fez lá 5 repetições, 6, com isometria.
Vamos supor que você sabe que só vai dar para fazer mais uma, ou talvez mais nenhuma com essa isometria de 5 segundos. Aí você não vai mais fazer isometria. Aí você, nesse caso, você faz as repetições normal, né? Sem fazer isometria no final. E aí você acelera na concêntrica. Aí a concêntrica você pode fazer em 1 segundo, até mesmo um pouco menos de 1 segundo. E na excêntrica você faz em 2, ou seja, aí não vai ser super slow, né? Super slow é 3 segundos para cima, né? 2 segundos é uma cadência ótima, mas não é super slow. E o quarto e último detalhe, conforme até havia comentado anteriormente, em todos os exercícios do super slow, você nunca deve ir até o final da fase concêntrica e nem até o final da fase excêntrica. Porém, quando você chegar na falha da isometria, aí sim, você pode ir até todo o final da fase concêntrica e todo o final da fase excêntrica. Só que isso não vale para alguns exercícios, né? Então, supino, qualquer um deles, né? Independente se é com barra ou qualquer, você não pode ir até o final da fase concêntrica, porque aí você pode estar agredindo a articulação do cotovelo, tá? E também não ir até o final da fase excêntrica, pois você pode acabar tendo um rompimento, né, das fibras musculares do peitoral ou até mesmo do deltoide anterior. Agora, exercícios, por exemplo, como dorsais, bíceps, entre outros, a grande maioria dá para vocês irem até o final da concêntrica e até o final da excêntrica. Muito bem, pessoal, vamos agora na prática. Então, estou aqui com 20 quilos, geralmente faço com uns 40. Acredito que vai sair mais ou menos umas 5, 6 repetições com o ponto zero. Depois eu vou fazer mais algumas sem o ponto zero. Vamos lá. Vou descer em 3 segundos, tá? E a subir em 1 segundo. Lá embaixo, 5 segundos. Ó, tô descendo em slow, ó, 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto zero. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto zero. Estou próximo da falha. Agora já vou fazer só mais 1.0. E nem vou ficar 5 segundos, eu acho. Agora, até a falha. E aí acelero na concêntrica, a excêntrica 2 segundos. Muito bem. Vocês viram que eu falei na excêntrica, nem dava para ficar 5 segundos, senão não ia conseguir subir mais os dumbbells. Acredito que eu fiquei mais ou menos uns 3, no máximo 4 segundos. E aí depois na concêntrica fiz mais rápido, né? Um segundo, menos de um segundo. Bom, pessoal, quantas repetições deu? 14 repetições, saiu até mais do que eu imaginava, né? É porque eu descansei bastante, né? Fiz a série de aquecimento, até falar mais algumas coisas importantes no vídeo, né? Então descansei totalmente. Mas você pode estar até aumentando um pouquinho a carga, tá? Nesse caso, se você almeja ali 10, 12 repetições. Mas para mim foi até bom, porque como eu ainda tô voltando com a lesão do deltoide anterior, então fiz com uma carga ainda mais baixa, saiu mais que 10 repetições. Bom, pessoal, conforme eu havia explicado no começo do vídeo, sem a técnica do ponto zero, ou seja, quando a gente chega lá embaixo e já sobe, nós utilizamos a energia elástica. Só que, se nós utilizarmos a técnica do ponto zero, nós produzimos um outro tipo de energia, que é a energia térmica. Então, como que seria isso? No final da fase excêntrica, nós estamos produzindo energia. Quando paramos aqui em isometria por 3 segundos ou mais, nós produzimos energia térmica. E aí, na sequência, a gente faz a fase concêntrica. Então, são energias diferentes. Energia térmica e energia elástica.
Bom, pessoal, e o que faz essa técnica ser tão incrível, maravilhosa, é que nós aumentamos muito o tempo sob tensão. E o porquê disso? Em uma série convencional, nós temos aqui 1 segundo na concêntrica e 2 segundos na excêntrica. Temos aí um total de 3 segundos de tempo de tensão em cada repetição. Com o 1.0, nós temos 9 segundos. E o porquê disso? 1 segundo na concêntrica, 3 segundos na excêntrica, até aí deu 4 segundos, certo? Mais 5 segundos de isometria, total de 9 segundos. E esse tempo sob tensão, bem maior, faz com que nós aumentamos o estresse metabólico. E o estresse metabólico é maravilhoso para nós obtermos hipertrofia sarcoplasmática. E o que é hipertrofia sarcoplasmática? É quando nós levamos mais água para a musculatura. E isso, quando a gente faz mais repetições ou tempo de tensão em cada repetição, logo temos a hipertrofia sarcoplasmática, que é cada vez mais água no músculo. Ao contrário da outra hipertrofia, que é a hipertrofia miofibrilar, que também, obviamente, é muito importante, que é o aumento das fibras musculares. Muito bem, pessoal, vou mostrar o segundo exercício, que é a remada máquina pegada neutra. Só que esse exercício eu vou mostrar apenas algumas repetições, né? Não vou fazer a série completa para não demorar muito e nem vou colocar muita carga, só para demonstrar para vocês e vocês entenderem um detalhe que, no caso, é diferente do supino reto com halteres, tá? Então vamos lá. É quase tudo igual, só um detalhezinho que muda, tá? Vamos lá. 1 segundo na fase concêntrica. Não faz total encurtamento muscular, tá? Aqui seria total, ó. Ó, meu peitoral até sobe, né? Não faz total encurtamento muscular. E na fase excêntrica não alonga muito a musculatura. Ou seja, aqui eu tô alongando, mas aqui, ó, eu tô alongando no máximo. Então não é pra você fazer isso, né? Então, fase concêntrica em 1 segundo, sem encurtar tudo. Fase excêntrica em 3 segundos, sem alongar tudo. E aí, ó, chegou aqui quase no final da excêntrica, sem alongar tudo. Isometria de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí continua, certo? Aí vamos supor que eu cheguei aqui no final da isometria, cheguei na falha da isometria. Eu já sei que só consigo mais uma repetição, ou talvez mais nenhuma repetição com isometria de 5 segundos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer sem isometria, tá? Ou seja, eu vou fazer direto. A outra questão é que eu vou acelerar na concêntrica, ou seja, pode ser menos que 1 segundo, pode ser um pouco mais explosivo, né? Menos que 1 segundo. E os outros dois detalhes aqui. Aí nesse caso sim, eu posso encurtar tudo na fase concêntrica e alongar tudo na fase excêntrica. E você vai até a falha. Então, desse modo, você consegue extrair mais 4, 5, talvez 6 repetições ou mais quando você finalizar a técnica 1.0. Então isso é bom para você aumentar o volume load, né? Ou seja, o número de séries versus o número de repetições versus a carga de peso. Ah, pessoal, e se vocês por um acaso não sabem fazer nenhum desses exercícios que eu demonstrei aqui, eu tenho uma série que se chama série Execução Perfeita, que é a série número 1 do Brasil, que tem mais exercícios com execução perfeita, são um total de mais de 140, e também é a série que tem mais detalhes de execução, dicas de alta performance, dicas para você prevenir lesões e muito mais. Então lembra sempre de procurar Dance Champions mais o tema. Então, por exemplo, Dance Champions, supino reto com halteres, Dance Champions, remada máquina pegada neutra, e assim por diante. Eu já vou passar para vocês agora as 2 dicas do Dan, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, aqui na descrição vocês vão encontrar um link do meu site, lá terão todas as informações necessárias para você estar conhecendo o meu serviço e terei o maior prazer em poder lhe ajudar a obter a sua melhor versão, fazendo com que você chegue no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Muito bem, dica do Dan número 1. Existe uma estratégia, né, uma adaptação para você utilizar a técnica 1.0 em quase todos os exercícios. Inclusive no rosca direta, conforme eu havia comentado para vocês, que nesse caso não é interessante, né, você utilizar a técnica 1.0, porque aqui você fica em isometria, mas não tem tensão muscular ou muito pouco. E na técnica 1.0, no final da fase excêntrica, ou quase no final da fase excêntrica, você tem que ter tensão muscular. Não precisa ser a maior de todas, mas tem que ter tensão. Como solucionar isso? E isso vale para vários exercícios e para vários grupamentos musculares, né? Além de bíceps, tríceps também, deltóide medial, deltóide anterior, deltóide posterior, entre outros, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó,
No final, não tem tensão muscular ou muito pouca. Para eu conseguir manter tensão muscular no final da fase cêntrica, é só eu avançar o braço para frente, ó. Aqui, no final da fase excêntrica, ou mesmo que for um pouquinho antes, eu tenho bastante tensão. Por quê? O halter está bem distante da linha do cotovelo, ou seja, o cotovelo é a articulação que está sendo trabalhada aqui, certo? Aqui não, ó. A carga de peso que está em minhas mãos está na mesma linha da articulação que o cotovelo. Então avançou um pouco, ó. Subiu, desceu. Aí aqui, ó, um pouquinho antes de chegar no final, para não forçar o cotovelo nem o bíceps, você mantém isometria por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. Pode ser até um pouquinho mais para cá, ó. Aqui ainda tem tensão. Agora aqui, ó, aqui não tem tensão nenhuma. E aí, dando agora como exemplo, tríceps pulley, né? Em vez de você voltar tudo que aqui está na zona de descanso, né? Pouca tensão nenhuma, você faz isometria aqui, ó. Aqui ainda tem tensão. Elevação lateral. Se você descer tudo, zona de descanso, não tem nenhuma ativação. E aí você para aqui, ó, e faz isometria em 5 segundos. E assim por diante, vocês podem usar em vários exercícios. Dica do Dan número 2. Se você quer utilizar a técnica 1.0, mas não quer baixar muita carga, até mesmo porque você não está com lesão, nem está voltando de uma lesão, você gosta de pegar uma carga um pouquinho maior, mas simultaneamente utilizar os benefícios dessa técnica. O que você vai fazer? Em vez de você ficar em isometria por 5 segundos, você pode ficar por 3, por exemplo, que já anula totalmente a energia elástica, ou você pode até menos que isso, 2 segundos, né? E aí você vai conseguir aumentar, ou você aumenta mais a carga, ou você faz mais repetições, um dos dois. Ou se você quiser manter bem próximo da carga que você faz, você só fica em 1 segundo em isometria. Apenas 1 segundo. Então essa é uma adaptação, né? Uma estratégia para você que gosta de fazer com cargas mais elevadas e simultaneamente ter o benefício da técnica do 1.0. Pessoal, essa técnica ela é recomendada para todos os alunos, iniciante, intermediário e avançado. Bom, vamos agora às recomendações, tá? Em alguns exercícios, e aí eu vou dar o exemplo de agachamentos, né? Agachamento livre ou no Smith, entre outros, o que acontece? Se você fazer a técnica 1.0 no final ou quase no final da fase excêntrica, acaba sobrecarregando muito os eretores de coluna e lombar. Porque imagina você ficar nessa posição com uma carga considerável, né? Por 5 segundos de cada repetição. Mas o que você pode fazer é o seguinte: se você reduzir bastante a carga, né? Aí você pode estar fazendo a técnica 1.0, só que aí, obviamente, não precisa fazer 5 segundos. Você pode estar fazendo por 2 segundos ou 1 segundo que seja. Segunda recomendação: se você vai utilizar a técnica de 1.0, eu aconselho você não fazer mais de 10 repetições. Mas quando eu digo 10 repetições, é com a técnica 1.0, ou seja, 5, 4, 3 segundos de isometria. Vamos supor, quando eu mostrei para vocês no supino reto com halteres, eu fiz um total de 14 séries, mas eu acredito que com a técnica 1.0, ou seja, em isometria por 5 segundos, eu acredito que eu fiz 8 repetições, tá? E aí depois eu fiz mais umas 6, que aí totalizou 14. E o porquê disso? Senão, a série vai ficar muito longa, você vai acabar fazendo muitas repetições, né? Porque vamos supor que você faça 15 repetições com a técnica 1.0, mais umas 6, 7 sem a técnica 1.0, vai passar de 20. Aí é muita coisa. Porém, se você está voltando de lesão, e principalmente você que ainda está com uma lesão considerável, aí sim, nesse caso pode baixar ainda mais a carga, né? E aí você pode estar fazendo um total, né? Contando as repetições sem isometria, 20, 25 repetições ou mais. Uma coisa importante: se você treina com baixo volume, densidade, intensidade e frequência, não tem por que você utilizar a técnica 1.0 e nenhuma outra. Você primeiro deve ajustar todas essas variáveis e aí sim, você vai estar aplicando em vários treinos seus diversas técnicas que existem, inclusive aqui no meu canal já tem um total de mais ou menos 18. Agora, mais 2 coisas importantes. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. E outra coisa que eu fiz um vídeo sensacional que se chama Energia Potencial Elástica Muscular, que é um vídeo que complementa esse aqui, em que eu falo todos os detalhes, né, mais do que eu já falei aqui, sobre a energia potencial elástica muscular. E aí eu faço, inclusive, um teste bem legal. Eu faço a primeira série com a energia elástica, e aí eu faço bastante repetições. Faço 21 repetições. E aí eu descanso um total de 5 minutos, e aí eu faço com a técnica 1.0, ou seja, com isometria.
e aí sai apenas 11 repetições. Então, praticamente metade. Então confira esse vídeo aqui, que está sensacional. Então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?